Eu saúdo a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino e no desenrolar dessa gravação, Deus pode falar contigo de uma maneira diferente ou da maneira que você precisa, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Amém? Então vamos cantar um hino, louvar o Senhor, porque o louvor do Senhor também faz parte da adoração. Fala, Senhor, nesta hora, que ansioso te quero ouvir. Teu falar dá valor e restaura, é mais sábio me faz no porvir. Ó, bendito teu nome eterno, e tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que conservo as palavras de vida e vigor. Estou pronto a seguir-te com zelo pelas tuas veredas de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Fala, Senhor, que eu ouço as palavras com todo fervor, pois conduz ao eterno repouso. São conselhos muito ricos de amor. Ó, bendito teu nome eterno, que tu falas a quem escutar, de saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna. Amém? Fala, Senhor, que eu ouço as tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso, porque os teus conselhos são ricos de amor. Vamos ler uma palavra dentro desse contexto que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 3. E tendo deitado, capítulo 3, versículo 3. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. Amém? Deixa Deus surpreender você. Aqui o contexto nos mostra que no tempo do sacerdote Eli, os seus filhos, diz a Bíblia que eram filhos de Belial.
que não tinham temor a Deus, que quando os filhos de Israel vinham oferecer ao Senhor, pela lei era para eles pegarem com um garfo de 3 pontas o que havia na panela para oferecerem sacrifício a Deus. Eles podiam tirar para eles, para a casa do sacerdote. Mas diz a Bíblia também que eles iam ali tirar 2, 3 porções, tanto da carne que era para ser cozida quanto que era para ser assada, e faziam festas com a rapaziada. Era tão promíscua as festas que faziam sexo grupal. E seu filho, seu pai Samuel, ele exortava os filhos. Seu pai Samuel, seu pai sacerdote Eli, exortava os filhos: que fareis, que fazem meus filhos perante o povo de Israel? Com essas vossas atitudes, vocês estão fazendo pecar todos os filhos de Israel. Em outras palavras, não havia mais temor e tremor. Tanto que esses 2 homens, mais tarde, morreram, porque fizeram outra arte, outra besteira, outra atitude que não estava do agrado de Deus. Pegar a arca que estava ali e levar para o campo de batalha, pensando que o Deus presente na arca ia livrar ele da morte, das mãos do inimigo. É muito diferente, meus irmãos. É de praxe nós, os brasileiros, colocaram a Bíblia em cima de um lugar assim de estratégico na nossa casa, e também eu já vi em farmácias, vi em lojas, em hospitais, e sempre aberto um salmo de número 23, o salmo de número 91, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas se as nossas atitudes não corresponderem com o trâmite do amor de Deus, a palavra de Deus, Deus não está à mercê de um objeto. Não é a Bíblia em si que vai te livrar dos laços do passarinheiro, mas é a tua perseverança, a tua vigilância, a tua oração, teu temor, o temor do Senhor, é o princípio de toda sabedoria. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no templo, Deus fala com Samuel. Por que era tão precioso a lâmpada, o fogo no altar, em outras palavras, estar ardendo? Em Levíticos 24, se não me falha a mente, Deus tinha mandado Moisés preparar o tabernáculo, que sempre caminhava com o povo de Israel no Egito, na caminhada até entrar na terra que manasse leite e mel. E quando Moisés fez a arca, todos os parâmetros certo, diz que a glória de Deus desceu sobre o altar, consumindo aquilo que estava no altar, o fogo dos céus. Assim também aconteceu com Abraão, quando ofereceu o cordeiro. Ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. E lá em Gênesis capítulo 14, não me falha a mente, quando ele está oferecendo o cordeiro, isso ele vem de manhã cedo, antes do clarear do dia, e está ali preparando, porque oferecer o cordeiro era a metade, ele partia a metade do cordeiro, e a metade era fazer uma santa ceia, um almoço diante do Todo-Poderoso, junto com o Todo-Poderoso.
Então vinha fogo do céu e consumia o holocausto. E aquela parte que era queimada até a cinza. Por causa disso, hoje o povo de Israel estão esperando a cinza de uma novilha vermelha. É outra parte, para a construção do terceiro templo. E outra parte era do ofertante. E o ofertante não consumia, mas ele assava a carne ao ponto de ele se alimentar daquela carne. Isso é bíblico, está na Escritura Sagrada. Por causa disso, a Bíblia fala que eles aplicavam o sacrifício no altar com ísopo, através da libação. O que era libação? Era um tempero. O apóstolo Paulo disse que ele estava sendo servido como libação em cima do sacrifício, que era o próprio Cristo, que era o Cordeiro. Amém? Mas os filhos de Eli não estavam nem preocupados com aquilo que estava no altar. Podia se apagar, porque na vida dele já tinha terminado o fogo do Espírito, não tinha mais nada. Meu querido irmão, como está a tua vida perante Deus? Será que estás preocupado com aquilo que está acontecendo na igreja do Senhor? Será que a lâmpada de Deus não está se apagando em cima do altar? A verdade da palavra de Deus está sendo eliminada, não está sendo dita, não está sendo ensinada, não está sendo proclamada, não está sendo honrada. Mas você fica lá fora na orgia, espiritualmente falando, e não está preocupado. Mas Deus dos altos céus está olhando aquilo que está acontecendo conosco hoje, como era a preocupação no passado. Eu podia falar sobre o fogo do altar, quando Salomão, depois da tenda, foi para o templo e sacrificou muitos bois, muitas ovelhas, fez uma festa para o sétimo dia, mas depois fez a oração, antes de concluir a oração de Salomão, veio o fogo dos céus e consumiu as ofertas que estavam sobre o altar, e a glória de Deus, de Jeová, permaneceu, e o fogo permaneceu no altar. Podia falar de Elias, quando orou sobre os 450 profetas de Baal, e veio o fogo do céu e consumiu o altar, a lenha, até as pedras, lambeu tudo. Porque a glória de Jeová é para estar no centro da igreja. Por causa disso, lá em Pentecostes, no capítulo 2, o versículo 2, continuando ali, o versículo 3, de Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos, aonde? Num tabernáculo, num templo, num lugar sagrado. E de repente veio do céu como um vento veemente, impetuoso, um estrondo, um barulhão. E eles ficaram assustados, não sabiam o que era aquilo, mas viram como línguas de fogo repartidas na cabeça de cada um. Era a chama da presença de Deus através do Espírito Santo na vida daqueles homens que estavam ali diante do altar de Deus com sua vida consagrada a Deus. Hoje, se falar língua estranha na igreja, meu Deus do céu, não se admite mais um falar língua estranha, um profetizar, um orar a Deus em voz alta, em proclamar suas verdades. Parece que a glória de Deus se esvaziou-se, mas deixa Deus nos surpreender. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, próprio Jesus falou, e lá em Isaías 42:3, se não me falha a mente, diz que ele não veio esmagar a cana quebrada e nem apagar o pavio que fumega. O ofício do sacerdote era ali tirar a cinza do pavio para que acendesse. Eu fui coroinha há muitos anos.
Não muitos anos, não, 2, 3 anos só. Depois fui ministro da Eucaristia. E ali na frente do altar, não sei se hoje existe, ficava a hóstia. Mas lá no fundo tinha uma luzinha acesa, que era o símbolo da presença de Cristo. Hoje não sei se existe mais. Não importa. A presença de Deus, do Espírito Santo. Hoje parece que levaram lá para um canto, no lado assim, numa luzinha acesa. Não é uma vela acesa. Mas antes era uma vela acesa, não tinha energia elétrica. O povo de Israel, nas suas comunidades, viajava quilômetros, semanas e semanas, para buscar o quê? O fogo do altar. Porque naquele tempo, só se descesse o raio do céu, como acontece em Amazonas, e pegava fogo em alguma coisa, como Moisés viu aquele fogo arder sobre a sarça ardente. E ele virou-se para lá e vou ver o que está acontecendo nesse fenômeno. Eu entendo do fogo, mas não entendo nada da sarça. O fogo sobre nós consome, mas a sarça permanece. Eu permaneço com a minha fisionomia, com a minha maneira de falar, com o meu agir, com a minha careca sem cabelo. Mas o fogo não consome. Pelo contrário, ele preserva. Ele acende, ele aquece, ele ilumina, ele direciona. Moisés disse: a tua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E Deus disse para Moisés: a minha presença irá contigo e te fazer descansar. Eu vou mandar meu anjo. Não quero anjo, não quero a tua presença, Senhor. E aí Deus disse: olha, a minha presença será contigo. Durante o dia uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. No andar da carruagem, tinha momentos que o fogo vinha atrás, iluminando para frente. E tinha momentos que o fogo ia na frente, iluminando mais adiante, o povo ia atrás. E tinha momentos que o fogo estava sobre. Então eles, quando a nuvem parava, eles paravam. Quando a coluna de fogo parava, eles paravam. Mas quando começava a andar a presença de Deus, eles continuavam. Há momentos de nós esperar o agir de Deus. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. No primeiro dia da semana, quer dizer que começa um novo período para a igreja do Senhor. Não acentuando o ritual do passado, mas começando um novo presente. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, no primeiro dia da semana, agora Deus manda fogo dos céus sobre os seus discípulos. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus. E muitas almas se rendem aos pés do Senhor. Até ali não haveria nenhum milagre, nenhuma atitude. Preste atenção. Na vida dos apóstolos. Mas dali para frente, Deus deu para Pedro a ousadia da palavra, a sabedoria, a unção, a revelação, o conhecimento que nunca não fez uma teologia, como dizem muitos aí, que precisa ser feito para ser um sábio nas Escrituras. Qualquer um, irmão, por simples que seja, pede para Deus e Deus te dá a orientação do Espírito Santo e você vai recorrer à palavra de Deus. Não vou entrar nesses méritos agora, porque para cada um Deus deu um ministério, assim como Deus deu para Pedro, deu para Paulo, deu para João e os demais. Quando Deus chama alguém, é porque alguma coisa está para ser mudado no contexto do povo de Deus, na casa de Deus. Os filhos de Eli já tinham sido
excluído. Mas a chama do Espírito Santo devia estar acesa. E agora Deus fala com uma criança e revela para aquele menino as coisas que iriam acontecer no desenrolar dos acontecimentos no meio do povo de Deus. Quando crucificaram Jesus, o diabo pensou que tinha destruído. Roma pensou que tinha destruído, acabado. Mas tem um remanescente, tem um grupo que está na presença do Senhor. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou para o céu, mas vou enviar o Consolador. Mas estava ali, não sabia que hora, que momento, que dia, não importa. É importante que eu estou na presença de Deus. Eu estou buscando ao Senhor. Abacuque diz no capítulo 2, sobre a minha guarda estarei e vigiarei. E vou ver quem fala comigo e o que eu vou responder quando alguém me perguntar alguma coisa. Ficou na posição de Deus. Ficou ali, esperando o Senhor. E o Senhor não tardou para falar com Abacuque, só o que eu vou falar para ti, Abacuque. E Deus pode falar contigo, pode falar comigo. O que eu vou falar para ti, meu servo, que estás aí na tua posição, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, está na tua posição como fiel, verdadeiro. Eu vou falar contigo. E o que eu vou falar, tu escreve sobre os portais da cidade, com letras bem grandes, bem legível, para quem passar correndo, leia e corra mais rápido, mais depressa ainda, para contar para aqueles que estão na frente o que vai acontecer, porque o que vai acontecer virá e não tardará. E Deus começou a falar sobre o julgamento de Israel. Por causa disso lá no capítulo 3, ele disse ainda que não haja figo na figueira, nem na oliveira, nem o leite nas vacas, né? nem galinha no curral, e nem que haja nada. Eu confiarei no Senhor. É um versículo que muita gente gosta de ler, mas o contexto talvez não conhece. Nem que esteja, não deixa nada. Mas eu ainda continuo firme. É uma história muito linda na palavra de Deus. Eu começo sobre Eliseu. Eliseu também faz Eliseu, Deus, quando Davi está lá escondido, né? É brincadeira. Ou Davi. Elias, escondido lá na caverna. E Deus vem falar com ele. Que faz aí, Elias? Ah, Senhor, eu sou extremamente zeloso e pela tua palavra e tal. Se escondendo. Às vezes, irmão, nós somos zelosos demais e murmuramos contra o pastor, contra o obreiro, contra a irmã do círculo de oração, contra aquele que cantou, contra todo mundo e contra todos, mas não fizemos nada. Ficamos emburrados dentro da nossa casa. Deus tem misericórdia de nós. Já aconteceu isso comigo. Não estou jogando pedra em ninguém, não. Estou falando para mim mesmo. Cheio de razão, cheio de conhecimento, cheio daquilo. E quem sofreu o prejuízo foi aqueles lá ou eu aqui? Deixa quieto. Ai, somente eu fiquei, só eu sou o santo. Pingo santidade pelo cotovelo. Onde que eu estou é santidade, em cima de santidade. Só misericórdia de Deus. Que Deus respondeu para Elias. Ah, mataram os profetas e teus servos. Não, mas tinham matado mesmo. Não era mentira, não. Mas só eu fiquei mentiroso. Agora mentiu. Deus disse a Elias, ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho perante Baal. Vai lá e unge esse pouquinho que tu tens de azeite. Ou ele não tinha nada, depois foi lá, pegou na casa da viúva lá, aquele pouquinho que multiplicou. Azeite da viúva e a farinha na panela não vai terminar. Vai lá e pega, e unja Jeú e o outro. E não esqueça de ungir Eliseu também como profeta no teu lugar, porque tu, encerrou teu tempo. Se fosses fraco no dia da tua angústia, muito grande será a tua fraqueza. Deixa quieto essa parte.
Elias foi lá e ungiu Eliseu. Irmãos, quando Deus ungiu a Davi, não aconteceu nada. Davi foi o mesmo. Parece que nada mudou. Foi continuar sendo. Mas chegou na hora certa, no momento certo. Aí sim. Deu para entender? Aí a unção daquele dia estava valendo para a eternidade. Eliseu foi mostrado por Deus que naquele dia Deus ia arrebatar Eliseu. Eliseu disse Elias disse para Eliseu, onde está a minha mente, Jesus, estou com a minha mente. Eu vou para Gilgal. Tão certo como viu, Senhor, eu vou contigo. Gilgal era a casa do conselho. Casa da reconciliação. Casa onde que os homens de Deus... Saul foi lá oferecer sacrifício. Mas não esperou Samuel. Samuel era para oferecer o sacrifício. E Saul ser o guardião, ser o que ia na frente. Não era Assim como aconteceu com Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor face a face. Disse Isaías no capítulo 6. O que tinha Uzias? Diz a Bíblia que Uzias começou a reinar com 16 anos, reinou de 52 anos sobre Israel, já era um homem velho. Mas o orgulho tomou conta do seu coração, a vaidade do seu ministério, que Deus tem misericórdia de nós. Já conheci muitos assim, que morreu em cima do púlpito espiritualmente falando. E veio o sacerdote e disse para Uzias, pelo amor de Deus, não faça isso. 80 sacerdotes. Não compete a ti oferecer sacrifício, queimar incenso diante do altar do Senhor, não compete a ti, é para os levitas, para os sacerdotes, que foram nomeados por Moisés, por Arão. E ele continuou, e de repente ele sentiu alguma coisinha, e olhou as suas mãos tomado de lepra, parou com aquele sacrifício de tolo, e os próprios anciãos que estavam ali, os 80, ajudaram ele a tirar, e ele se apressou-se em sair do altar da presença de Deus. E diz a Bíblia que morreu leproso. Mas agora, o dia em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor face a face. Irmão, tem um momento certo, na hora certa, que Deus nos dá essa liberdade, ou essa oportunidade, talvez hoje, amanhã, depois. Deus está te dando a oportunidade, hoje talvez falando contigo através dessa palavra. Não deixa a oportunidade passar. Continuando com Eliseu. Eliseu foi para julgar. Os meninos encontraram com ele. Sabe que o meu Senhor vai ser arrebatado? Já temos testificado o arrebatamento da igreja? Tem tantas doutrinas aí. Quase que eu falei palavrão. Falsas, dizendo que não vai haver arrebatamento. O apóstolo Paulo disse que se tiver outro, nem que deixe um anjo do céu pregando outro evangelho, é anátema, é amaldiçoado. Que Deus tenha misericórdia. Eu sei, calai-vos. Vamos para Betel. Betel era chamado Casa do Pão, lá onde que Jacó antigamente tinha se encontrado com Deus. Uma escada que descia do céu para a terra, e os anjos de Deus subiam e desciam, e ele disse, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus, a porta do céu. Ficou todo apavorado. Senhor, se tu fores comigo na minha caminhada, porque ele não tinha, ele estava sem ele, sem beira, não tinha nem um travesseirinho para deitar, nem uma caminha, tinha fugido da casa do seu pai, por causa da ira do seu irmão. Mas se você for comigo, eu vou te servir todos os dias da minha vida, e vou contribuir com o meu dízimo. Lá no começo, sem que existisse a lei,
Ah, não, a lei, o dízimo é só para a lei. Não, meu irmão. Em nome de Jesus, não. É um ato de gratidão por aquilo que Deus já fez e está fazendo e continua a fazer por ti, meu querido. Para a manutenção da obra de Deus. Ele não tinha nada no bolso. Mas, Senhor, vamos fazer uma aliança, um voto. Faça um voto com o Senhor. Faça um voto com o Senhor, em nome de Jesus, estou lhe falando, meu irmão. Contribua para com a obra de Deus. Se não puder dar o dízimo, dá 90%, ou 120%, ou 30%. Mas dê de coração para a obra do Senhor. Não existe essa taxação. Existia para o Antigo Testamento. Dai a Deus o que é de Deus, que é a César, que é a César. E o que Deus fez com Jacó? Abençoou. Deus estava com ele. Na sua ida, nos 20 anos que ficou lá na casa de Labão, Labão tentou enganar ele 10 vezes, Deus sempre transformava a maldição em bênção, até que o Senhor disse, volta para Betel. Lá onde eu falei contigo a primeira vez, oferece sacrifício para mim. Oh, glória. E ali em Betel, Deus falou com ele. E depois lá no ribeiro, no Val de Jaboque, né? O anjo esteve com ele e se reconciliou com seu irmão Esaú e novamente adquiriu as terras que eram do seu pai, que era direito dele. E como Deus faz na vida da gente, irmãos. E agora, Elias disse para Eliseu, continuando a mensagem, eu vou para Jericó. O que é Jericó? Todo mundo conhece. Quando Deus disse, vocês vão tomar Jericó, e agora com o quê? Com o quê? Eu não tenho curso de teologia, eu não sou cantor, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não sou nada. Eu não tenho nada na mão. Vai lá, rodeia 7 vezes. E no último dia, 7 vezes. E na última volta, dê glória a Deus e aleluia. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou incentivar meus irmãos, como fez Neemias, ao construir os muros em redor de Jerusalém. Eu estou fazendo a minha parte. E Deus deu a cidade de Jericó para o povo de Israel. E aí continua. Já vou terminar. Já passou 30 minutos, Deus tenha misericórdia. Fala que nem papagaio bêbado. Deixa quieto. Eu vou para além do Jordão. Ah, não. Estava do lado de Caná, na Transjordânia. Ou melhor, na Cisjordânia. Eu vou para a Transjordânia, além do Jordão. Vai fazer o que lá? Eu vou lá mostrar para ti aonde Deus, pela última vez, fala com Josué e aonde que o sacerdote pisa a planta dos pés no Jordão, que estava cheio de ribanceira, e as águas tornadas, e eles com a arca no concerto. E agora, José, será que é fundo? Mas vou pisar. Quando eles começam a dar o primeiro passo, as águas começam a se abrir. E vão se abrindo. E agora eles passam o Jordão. E lá no meio do Jordão, José para e diz, vamos, os anciões dos filhos de Israel, pega uma pedrinha aí, ó, e coloca nas costas. Meu irmão, orar a Deus, servir a Deus é carregar pedra também, viu? É sentir o peso da carga, a responsabilidade da obra do Senhor. Não é só Josué. O Josué só deu ordem, não é só o pastor. Deixa quieto. Você já entendeu? E vamos cruzar o Jordão seco e do lado de lá vamos erigir um altar de pedra para que quando os vossos filhos, os vossos netos vos perguntarem que altar é esse, vocês vão dizer, foi esse lugar em que Deus fez o povo de Israel passar o Jordão a seco. A glória de Jeová. E vamos para lá. Como é que não vamos passar o Jordão? Fica tranquilo. Eu estou sentindo o coração de ir lá. Deus falou com Ananias, vai lá orar para o Paulo. Sim, eu, hein? Nem morto. Não, aquele lá mata os teus servos, já fez o que fez, agora não, vai lá porque aquele é um vaso excluído. Quando Deus manda, meu querido, não. Deus falou para Jonas, fala, não, que isso, aquele, Deus é livre. Não, pagou o preço. Ananias obedeceu.
Quando chegou lá na casa do irmão Paulo, já falou do Paulo de irmão, porque Deus já tinha ido lá falar com Paulo, já tinha falado com ele, Deus já tinha preparado tudo. Só faz aquilo que pertence para você fazer, para mim fazer, pronto, acabou, deixa Deus agir. Não fica apavorado, não. E quando chegou no Jordão, Elias pegou a capa e as águas se abriram. Ele disse, olha para cá, olha para lá, olha para lá. Só água, vou correndo atrás de Elias. Até o tempo que o meu pai caçava, eu ia atrás dele, magrinho, sequinho, com uma mochila nas costas, cheia daquelas parafernálias que era para ficar 2, 3 dias no mato. E o pai, só por sinal. Mas eu não podia quebrar um galinho, nem um barulhinho. E ficava baixadinho, mas o pai se mandava na frente, tinha que se mandar, com medo de se perder. De repente, passava 2, 3 horas, lá na frente. E eu ficava ali esperando, meu Deus. E ele passava bem no mesmo caminho, me encontrar. Deixa essa parte. Eliseu passou, chegou lá, Deus leva Elias. Já vou terminar, mas é gostosa essa parte. Ele viu carros, cavaleiros de fogo, e a capa de Elias, caiu aos pés de. Porque Elias tinha prometido, se tu me vires subir ao céu, virá sobre ti uma porção dobrada do meu espírito. Coisa gostosa, irmão, trabalhar com o homem de Deus. Nunca se decepciona. Sempre sobra uma babinha para ti e para mim. Eu já trabalhei com homens de Deus, minha vontade era carregar eles para minha casa ou eu morar na casa deles. Era um exemplo de vida, pela misericórdia de Deus. Mas eu ia embora, eu para outra cidade, eu ficava ali chorando aos pés do Senhor Jesus, tentando amar o outro que vinha. Eliseu pegou a capa, agora sim. Tô com uma capa, ai que capinha sem vergonha. Né? Confia na capa para ver. Tem muitos bandidos por aí, que Deus que me perdoe, bota aquela capa de... Já visse assim? Dizendo que é um profeta. Ai meu Deus, que abominação. Deus. Eu já prometi de não murmurar e não vou fazer isso. Deus é que julga todas as coisas. Agora Eliseu veio com a capa assim, chegou na beira do Jordão, né? Vou imitar. Não imita ninguém, irmão, em nome de Jesus. Não seja o papagaio do diabo. Não seja que nem papagaio, só imitando, rapaz. Para com isso. Eu vou usar a capa, então eu tenho poder nas mãos. O poder não está nas tuas mãos, está na misericórdia de Deus. Ele jogou a capa, lançou a capa, não acontece nada. As águas no céu. E agora, José, eu vou ficar aqui, vou morrer de fome. Não sei, não vou morrer, mas de fome com certeza. Um bicho vai me devorar aqui, um leão, um urso, uma fera do campo. Olhou para o céu e disse... Onde está o Deus de Elias? Grito de pavor e misericórdia. Quantas e quantas vezes, na tua jornada, você já não se sentiu sozinho no deserto? E teve que jogar a capa fora do egoísmo, do orgulho, da incredulidade, da enfermidade, do desânimo, do desprezo. Ele ficou sozinho. Mas agora ele teve que cruzar o Jordão. Aonde está o Deus de Elias? E tocou a capa novamente. E a capa feriu as águas se abriram. E ele cruzou o Jordão. Aí foi reconhecido como um profeta de Deus. Deixa Deus se surpreender nesse dia, meu irmão. Deixa Deus falar contigo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do dia. Sua graça, sua misericórdia vão te acompanhar todos os dias. E habitarás na casa do Senhor para tudo sempre. Mas deixa Deus surpreender você, Pai Celestial. Está os teus servos e teus filhos, Senhor, ouvindo a tua palavra, Pai. Tu conhece o coração, a necessidade de cada um, o pensamento de cada um, o propósito de cada um, o deserto de cada um, a necessidade de cada um, Pai.
segundo o poder da tua palavra, o poder do teu Espírito Santo. Abre Jordãos. Abre Jordão, Senhor, rompe com todas as trevas e fala como falaste com o pequeno Samuel. Senhor, para que cada um seja ungido, Senhor, pelo teu Espírito Santo e volta à posição que deixaram, Senhor, antes que a lâmpada do teu Espírito se apague, Senhor. Sopra nessas vidas, Pai, com o fogo do altar. Pelo poder do teu Espírito Santo, pela graça, Senhor, imerecida que nos tem dado, fala, Senhor, unge, Pai, renova, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? E amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.